Ele é fonte de paz. Diga, Jesus é a minha paz. Amém? Ele é fonte de paz, ele diz na sua palavra: a minha paz vos dou e não vou-la dou como o mundo a dá. Ele é a nossa fonte de paz. Ele é a nossa fonte de alegria perene, de alegria duradoura, de uma alegria que não é circunstancial, de uma felicidade que não está atrelada às circunstâncias, que não muda, que não altera de acordo com as circunstâncias. Uma felicidade permanente, uma felicidade duradoura, uma felicidade perene, uma felicidade que está embutida em nosso interior. Ele é essa fonte dessa felicidade. Ele é fonte de perdão verdadeiro. Porque uma das coisas que mais incapacita o ser humano é o senso de culpa, de condenação. E quando nós estamos ligados a Jesus, nós entendemos que nós recebemos automaticamente, ao estarmos ligados nele, perdão dos nossos pecados. Então ele é a fonte do nosso perdão. E o nosso coração se enche então de paz interior, porque o sentimento de culpa e de condenação são inadequados para aqueles que estão em Jesus Cristo. Amém? Por isso que Paulo diz na sua palavra, em Romanos 8:3, Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa fonte de perdão, Ele é a nossa fonte de sabedoria abundante, de sabedoria do céu, de sabedoria do alto, para que nós possamos viver, enquanto vivemos aqui na terra, de forma sábia, prudente. Ele é a nossa fonte de sabedoria. Ele é a nossa fonte de vida abundante, de vida plena, como diz João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então ele é a nossa fonte de vida, ele é a nossa fonte de perdão, ele é a nossa fonte de amor verdadeiro, amém? De tudo isso. Então a primeira coisa que nós vamos entender quando nós estamos ligados a Jesus é que Ele é a nossa fonte. Ele é fonte de provisão para cada uma das nossas necessidades. A Bíblia nos fala em Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, a Bíblia nos fala que todas as nossas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas elas. Amém? Glória a Deus. Então diga assim, Jesus é a minha fonte. Jesus é a minha fonte. Então esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter encravado dentro do nosso coração e não pode sair. Essa certeza, essa convicção. Jesus é a minha fonte. A minha fonte de quê? De tudo. Fonte de quê, pastor? De tudo. Fonte de tudo que eu preciso. Seja qual for a sua necessidade espiritual, emocional, afetiva, seja qual for a sua necessidade, Jesus é a sua fonte. Nós precisamos entender isso. Ele é a nossa fonte. Eu sou a videira, vocês são os ramos, Jesus disse. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Os ramos extraem tudo o que precisa de onde? Da videira. Os ramos extraem tudo o que é preciso de onde? Da videira. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz que é a videira que nós somos os ramos, que Ele é a nossa fonte. Mas Ele vai nos ensinar mais. Ele nos ensina também que Ele é aquele que nos limpa, que estar unidos com Cristo nos permite ser limpos. No verso 2 ele diz: todos os ramos que não dão uvas Ele corta, embora estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ou seja, que dão frutos, Ele poda, Ele limpa, a fim de que fiquem mais limpos e dei mais uvas ainda. Aí ele diz no verso 3: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado, ou vocês já estão limpos por meio da palavra que eu lhes disse. Obrigado, filho. Então qual é a outra verdade? Além de estar recebendo dele o que nós precisamos, porque Ele é a nossa fonte,
Quando nós estamos unidos a Jesus, nós somos limpos pela palavra que Ele libera sobre nós. Nós somos limpos. O instrumento que Ele usa para nos limpar é a sua palavra. Ele disse: vós estáis limpos pela palavra que eu lhes tenho dito. Então a palavra de Jesus, ela é poderosa para nos limpar. Diga amém. Em Mateus 5,8, Jesus disse: bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí em Efésios capítulo 5, do verso 26, Jesus diz que Ele usa a palavra para nos limpar. Ele faz a analogia do casamento, marido e mulher, como a analogia do casamento que Ele tem com a sua igreja, a união que Ele tem com a sua igreja. Ele diz assim, verso 25, maridos, amai as suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí ele continua, verso 26, para a lavar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e sem defeito. Então, verso 26, para você que está anotando, Efésios 5, 26, deixa bem claro que o instrumento que Jesus usa para nos limpar é a sua palavra. E é exatamente por isso a importância de nos expormos constantemente à palavra de Deus, constantemente, porque a palavra de Deus nos confronta, a Deus mostra a gente onde precisamos de mudar, e ela não apenas aponta a área que nós precisamos mudar, mas ela mesmo provê a limpeza que nós precisamos. Ela não apenas aponta o defeito e deixa lá para que nós nos sintamos acusados, culpados e inadequados para mudar. Não! Além de nos mostrar onde estamos errados, além de nos mostrar onde nós precisamos de mudança, ela mesma provê o meio da mudança. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso a importância de estarmos, queridos, repetidamente nos expomos à palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus é o instrumento que Ele usa para nos mudar. Nós podemos fazer isso de diversas maneiras. Primeiro, meditando nas Sagradas Escrituras todos os dias, como diz a Bíblia. Todos os dias, de dia e de noite. Quando, pastor, eu vou meditar na palavra? Todo dia e de noite. O diabo luta para separar você da sua Bíblia. Sabe? A maior luta de Satanás é para que você não pegue na sua Bíblia, que você seja negligente na leitura da palavra, que você se distraia com tantos afazeres, com tantas coisas, com tantas ocupações, que você não tenha tempo nem coragem para ler a palavra dele, de Deus. Então é uma guerra, é uma batalha. Você está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, você precisa, eu preciso, nós precisamos meditar nas Sagradas Escrituras diariamente. Amém, queridos? E aí o nosso adversário sabe o quanto é importante esse princípio. Ele vai fazer de tudo para que nós não tenhamos tempo, entre aspas. Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Tem sim. Tem sim, eu te provo que você tem. Todos nós temos tempo para aquilo que nós priorizamos, para aquilo que nós julgamos importante na nossa vida. É aquele tempo a mais, talvez, que você vai precisar acordar um pouquinho mais cedo, talvez vai precisar dormir um pouquinho mais tarde. Talvez vai precisar sacrificar aquela cestazinha depois do almoço. Você vai ter que encontrar tempo, reservar tempo no seu dia, para se expor à palavra de Deus, porque é assim que Deus limpa. E você e eu, nós precisamos dessa limpeza espiritual. Nós precisamos dessa purificação espiritual. Todos os dias, diariamente. Está entendendo? Diga glória a Deus. Então nós precisamos ler todos os dias a palavra. Nos expor. Precisamos ouvir a palavra. Nos expor a ouvir. Bota lá no seu carro
a narração da Bíblia, tem bons narradores. Cid Moreira é um deles, tem Cornélio Augusto. Tem uma narração da Bíblia agora, da Bíblia A Mensagem, que é a narração, é o mesmo narrador daquele filme O Homem de Ferro. Vocês gostam de assistir filme de aventura de super-heróis? Aquele homem que narra o filme O Homem de Ferro. Assistiram esse filme? Pois é, é o mesmo dublador desse filme, que faz a dublagem do Homem de Ferro, que está narrando agora a Bíblia, a Mensagem, de Gênesis e Apocalipse. É uma leitura, é uma audição, uma narração extremamente agradável, um português bem claro, bem simples de você entender. Então não tem desculpa para nós hoje, irmãos. A gente tem versões para todos os gostos. Tem versão para adolescente, para jovem, para homem casado, para mulher casada, para mulher de oração, para quem não é de oração. Tem de todo jeito, para todos os gostos. Para ninguém dar desculpa. Tem áudios para a gente ouvir, botar no carro, na casa, enquanto está fazendo a comida, enquanto está fazendo alguma coisa, bota ali a Bíblia para estar ouvindo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer somente isso. Você precisa separar um tempo para estar realmente estudando, tá? Mas você pode ir se enchendo da palavra enquanto está fazendo outra coisa. Você sabe, muitos dos versículos que eu tenho hoje memorizado, eu memorizei esses versículos quando ainda era adolescente, quando me converti, porque eu tinha um hábito de ouvir Cid Moreira, a narração de Cid Moreira. Naquela época já tinha a narração dele, só que na versão de João Ferreira de Almeida. A versão que ele usa hoje, na sua narração atual, é essa mesma aqui, né? A nova tradução da linguagem de hoje. Mas eu ouvia muito ele narrando João Ferreira de Almeida. E depois comecei a ganhar provérbios, salmos, na narração de Cornélio Augusto, os evangelhos, o Novo Testamento todo, na narração de Cornélio Augusto. E eu ouvia muito. Então, de tanto ouvir, muita coisa eu fui memorizando e foi ficando aquele conteúdo aqui dentro. Por quê? Porque eu ouvia muito. Então você pode ler, você pode meditar, você pode ouvir. Para os jovens, para os filhos também. Isso é poderoso. Vai lhe confrontando, vai lhe corrigindo, vai mudando a sua vida. E gradativamente, quando você tem esse hábito, você vai vendo mudanças significativas para melhor acontecerem na sua vida. A sua vida vai sendo transformada, você vai sendo mais limpo, você vai sendo aperfeiçoado, você vai crescendo em Deus à medida que você se expõe à palavra de Deus. Então, quando você está unido com Cristo, a Bíblia deixa bem claro que Jesus limpa você, e Ele limpa você por meio da palavra. Ele limpa a mim e a você por meio da sua palavra. A palavra nos ensina, nos corrige, nos orienta, nos ensina sobre o caminho do céu, nos ensina enquanto estamos vivendo aqui na terra, como deve ser a nossa vida enquanto estamos aqui na terra, nos ensina. Então você vai ser cada vez mais limpo à medida que você se expõe à palavra de Deus. Amém? Então, pela palavra você é limpo. Diga glória a Deus. Essa união com Cristo também, Jesus disse que nos faz frutificar. Quando nós estamos unidos em Cristo, ligados a Cristo, nós iremos frutificar. Ele diz assim, verso 4 e 5, continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Verso 5 agora. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse é o fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então Jesus está dizendo, olha, o segredo para você frutificar, o segredo para você ser frutífero em todas as áreas, dando frutos para a minha glória, gerando frutos que me engrandeçam e que me glorifiquem, é que você esteja unido comigo. E ele está dizendo o motivo, eu sou a videira e vocês são os ramos. Preste atenção. Quem já podou alguma planta aqui? Quem já cortou galhos de planta? Quando você corta aquele galho daquela planta, na sua casa, no seu quintal, ou no seu sítio, ou na sua fazenda, onde você tem uma terra ou uma propriedade. Quando você corta aquele galho de planta, o que vai acontecer com aquele galho? Com o galho, o que vai acontecer com ele?
ele vai morrer, ele vai murchar, vai secar e vai morrer. Depois que aquele galho for cortado, não vai ter condições mais daquele galho frutificar. Não vai ter condição alguma. Suponhamos que você tem um galho de manga muito frutífero, está produzindo muitas frutas, só que esse galho da mangueira, do pé de manga, ele está invadindo, está indo para cima do seu telhado, e você não tem jeito, você diz assim, meu Deus, está tão bonito, está produzindo tantas mangas, mas as mangas estão caindo em cima do meu telhado, está quebrando o meu telhado, eu vou ter que cortar, eu estou sendo obrigado a ter que cortar esse galho de manga, eu não quero cortar, mas vai ser o jeito. Aí você corta o galho de manga, nunca mais aquele galho vai produzir. Não importa quão frutíferas era aquele galho, quão bonitas e viçosas eram as mangas que aquele galho produzia, quando você cortar aquele galho, ele não vai produzir mais fruto nenhum. Ele vai secar e vai morrer. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se vocês querem frutificar, se vocês querem produzir frutos para a minha glória, vocês precisam estar ligados a mim. Vocês precisam estar unidos a mim, porque sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada sem mim. Nós precisamos dele para frutificar. E quais são os frutos que nós vamos produzir para a glória de Deus? A Bíblia fala de muitos frutos. Eu vou citar alguns aqui. Frutos dignos de arrependimento. Fruto do arrependimento é um deles. Fruto do caráter cristão, que é chamado na Bíblia, em Gálatas 5:22, de fruto do Espírito. Amor, longanimidade, benignidade, temperança, fé, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito. Amém? Fruto de ganhar almas para Cristo. É fruto. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida. Provérbios 11:30, e quem ganha almas é sábio. Fruto de arrependimento, fruto de caráter cristão, fruto do Espírito, fruto de ganhar almas para Jesus, fruto de semear no reino de Deus. Paulo diz isso, que quando eles semeavam no reino de Deus, eles estavam gerando frutos. Então há muitos frutos que nós como cristãos podemos produzir. Mas esses frutos só serão possíveis se nós estivermos ligados à videira. E aí nós precisamos ter cuidado nesses últimos dias. Porque a gente pode confundir resultados humanos com frutos espirituais. Porque frutos espirituais são orgânicos. O que significa uma coisa orgânica? Precisa de vida para gerar, precisa de vida para produzir. Uma máquina pode produzir outras máquinas em série. Uma máquina pode produzir vários Corollas, qualquer outro carro que você pensar aí, em série. É uma máquina produzindo outras máquinas em série. Seres inanimados, seres brutos, que não têm vida, produzindo outros seres brutos. Comandado todo o sistema, claro, pelos seres humanos, mas são máquinas produzindo outras máquinas. Mas somente um ser vivo pode gerar um outro ser vivo. Você não vai ver uma máquina criando um ser biológico. Você não vai ver uma máquina criando a partir do nada um ser vivo, uma planta, um animalzinho, ou mesmo um ser humano. Seres humanos geram outros seres humanos, plantas geram outras plantas, animais, segundo as suas espécies, geram outros animais. Um ser vivo gerando ser vivo, porque o ser vivo só pode ser gerado a partir de outro ser vivo. Então, fruto é um ser vivo, é orgânico, tem vida. E ele só pode ser gerado a partir de um outro ser vivo. Então, para sermos frutíferos, gerarmos frutos espirituais, não apenas resultados humanos, mas frutos espirituais, nós precisamos estar ligados a Jesus, que é a videira verdadeira. Recebendo dele vida para produzir frutos, isso é sobrenatural. E ao mesmo tempo, você não precisa, queridos, fazer um esforço desumano, absurdo, para gerar vidas. Você não precisa. Simplesmente você vai fazer o quê? Simplesmente você vai dizer o quê? Você vai dizer, olha, gere vidas a partir da vida que há em você. É isso que Jesus vai dizer para mim e para você. Gere vidas.
Gere vidas. Amém? Então diga para o seu irmão assim: você é frutífero. Diga para ele: você é frutífero. Você é frutífero. Por que você é frutífero? Você é frutífero por quê? Porque a vida de Jesus está em você. Você é frutífero por quê? Porque a presença de Jesus está em você. Amém? Quantos entenderam? Diga glória a Deus. Você é frutífero porque a presença de Jesus está em você. Ele continua, ele nos diz no verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Como é que o Pai é glorificado? Quando você dá muito fruto. Por que ele é glorificado nisso? Porque você está fazendo exatamente o que foi criado para fazer. Você está ligado nele, está dando muito fruto, ele é glorificado. Como é que uma ave glorifica o Pai? Voando. Como é que um peixe glorifica o Pai, a Deus? Nadando. Como é que uma planta, uma mangueira, por exemplo, glorifica a Deus? Produzindo muitas mangas. Como é que você, que foi criado para ser frutífero, glorifica a Deus? Produzindo muitos frutos. Por isso que Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, quando vocês dão muitos frutos. Nós achamos que a gente dá glória a Deus apenas dizendo glória a Deus, aleluia. Não, não é apenas assim, essa é apenas uma maneira, mas a gente glorifica a Deus quando a gente funciona como Ele nos criou para funcionar. Nós glorificamos a Deus quando a gente faz aquilo que Ele quer que a gente faça, quando nós produzimos os frutos que Ele quer que nós produzamos. É assim que a gente glorifica a Deus. Agora escute isso. Imagine que você diga assim: olha, eu quero agradar muito Jesus, eu quero agradar demais a Jesus, e eu vou fazer um bolo para Jesus. Eu vou fazer um bolo de baunilha para Jesus. E você faz um bolo de baunilha para Jesus. Aí quando você chega lá no céu: Jesus, eu preparei um bolo de baunilha para o Senhor, tão gostoso, tão saboroso, e esse bolo está maravilhoso, Jesus, está cheiroso demais. E você leva o bolo de baunilha para Jesus. Jesus olha para você assim, diz assim: ô meu filho, minha filha, obrigado pelo bolo de baunilha que você fez. Fico feliz que você fez esse bolo de baunilha para mim. Aí chama o arcanjo lá, né? Gabriel, o arcanjo Miguel. Miguel, vem cá. Gabriel, por favor, vocês que gostam de bolo de baunilha, ó, meu filho, minha filha preparou um bolo de baunilha aqui, se serve. Mas Jesus, o senhor não vai comer? Não, minha filha, na verdade, sabe o bolo que eu gosto? É de chocolate. Eu gosto de bolo de chocolate. Mas Miguel aqui gosta, Gabriel aqui gosta. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu quero dizer que às vezes a gente quer agradar a Jesus com aquilo que Ele não nos pediu para fazer. E aquilo que Ele nos pediu para fazer, a gente não faz. Ele está deixando bem claro o que glorifica a Deus, o que agrada a Deus, quando nós produzimos frutos. Nós glorificamos a Deus quando nós produzimos frutos. Que frutos? Frutos de arrependimento, frutos do caráter cristão, frutos do Espírito, frutos da semente no reino de Deus, frutos de ganhar almas para Jesus. Todos os frutos que a Bíblia diz que nós, como cristãos, devemos produzir. Então, quando a gente produz esses frutos, não é apenas uma espécie de fruto, mas uma variedade de frutos que, como cristãos, nós podemos produzir, nós glorificamos a Jesus na nossa vida. Nós glorificamos a Deus na nossa vida. É como se nós disséssemos para Ele aqui o bolo que o Senhor gosta, o sabor que o Senhor gosta. Vocês entenderam essa analogia? Só para vocês entenderem isso aqui. É claro que não é assim, tá, gente? As crianças, eu sei que já viajaram aí na maionese, né? Começaram a pensar no bolo para Jesus. Mas na verdade é assim. Ou ficaram com vontade de comer o bolo de Jesus, né? Ah, se eu estivesse lá para comer o bolo de baunilha, não chamar Gabriel nem Miguel, não, pode dar para mim. É verdade? Mas o que Jesus quer? Que a gente entenda qual é a proposta dele para a nossa vida, qual é o propósito dele para a nossa vida, e que a gente faça o que ele nos mandou fazer. Porque a gente corre o risco de estar fazendo o que ele não nos mandou fazer, e aquilo que ele nos mandou fazer a gente está deixando de lado. Então leia as Sagradas Escrituras e veja o que Jesus mandou você fazer como discípulo, e faça aquilo que você tem que fazer como discípulo de Jesus, gerando os frutos que Deus quer que você gere. Diga glória a Deus, diga aleluia.
Ele diz mais que quando nós estamos unidos com Cristo, nós experimentamos respostas às nossas orações. Versículo 7, ele diz assim, verso 7. Se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedir. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Se vocês permanecerem unidos comigo, diz Jesus, e as minhas palavras continuarem em vocês, dentro de vocês, vocês vão pedir o que vocês desejarem e vocês receberão. Resposta às nossas orações, resposta aos nossos clamores. Como? Estando unidos com Jesus. Orando a palavra dele. A palavra precisa estar dentro de nós. Eu tenho um hábito de orar a palavra. Eu tenho um hábito de estar citando a palavra para Deus quando estou orando. Senhor, a tua palavra diz isso, Senhor. Por quê? Porque ele não pode negar a sua palavra. Senhor, a tua palavra. E eu lembro ao Senhor, não que ele se esquece, mas a Bíblia diz que a gente tem que lembrar ao Senhor. Né? Ele próprio diz, lembra, faz lembrado do Senhor. E eu lembro o Senhor das suas promessas para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para os meus discípulos, para minhas ovelhas. Eu lembro essas promessas em oração. Eu oro a palavra, porque a palavra tem que estar em mim, em você. Então ele diz, se você estiver ligado com Cristo e a palavra dele estiver em você, você vai pedir o que você desejar e você vai receber. E por quê? Porque se a palavra está em você, você não vai pedir nada que é contra a palavra. Se a palavra está em você, você não vai orar contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra está em você. Não é verdade? Ah, meu Deus, esse marido meu está me dando muito trabalho. Leva ele logo, meu Deus. Não, a palavra está em você. Você sabe que você tem que orar pelo bem do seu esposo, para perdoar, para liberar o perdão, para restaurar o lar, para restaurar a família, para restaurar o casamento. A palavra está em você, então se a palavra está em você, você não vai orar contrário a essa palavra. Vocês estão entendendo, queridos, o que eu quero dizer, sim ou não? A palavra está em você, então a oração, ela vai estar ligada com a palavra e por isso ela receberá a resposta. Porque ele não vai estar respondendo simplesmente a tua oração, mas a palavra dele, ele vai estar respondendo a própria palavra dele na sua boca, pelo Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Ele continua, quando você está unido com Cristo, você tem a possibilidade extraordinária de desfrutar da plenitude do amor do Pai. Quantos creem de todo o coração que são filhos e filhas amados do Pai? Levante suas mãos e declare isso 3 vezes. Se você é homem, diga eu sou filho amado. Se você é mulher, diga eu sou filha amada. Diga comigo. Eu sou um filho amado em quem o Senhor se alegra. Mais uma vez, eu sou um filho amado em quem o Senhor se alegra. Mais uma vez, eu sou um filho amado em quem o Senhor se alegra. Então você tem que ter essa certeza, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias tempestuosos, mesmo no inverno existencial que você enfrenta na sua vida, você tem que ter essa convicção, independente dos teus sentimentos, que você é filho amado, não apenas filho amado. Filho amado. Hoje eu estava ministrando a palavra pela manhã, no YouTube, no canal da igreja, sobre o batismo, né? Porque de sexta-feira o áudio ficou ruim realmente, fui ver depois, eu tive que regravar uma para colocar no lugar daquela. Já está no lugar, você pode até compartilhar para abençoar, inclusive ele, Cleicinho, deve assistir essa palavra, viu, Thay? Ele quer se batizar, é uma palavra instrutiva sobre o batismo, ok? E aí o que acontece? Eu disse o seguinte, quando Jesus foi batizado, aconteceu algo interessante. Ele teve uma experiência muito interessante. Quando ele foi batizado, a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu, o céu se abriu. O céu se abriu. Amém? Deus abriu o céu sobre aqueles que receberam o batismo em Cristo Jesus. Deus abriu o céu está aberto.
já está aberto sobre a sua cabeça. Diga amém, você recebe? E quem não é batizado ainda vai ter um céu aberto sobre a sua cabeça. Você crê nisso? Diga, o céu já está aberto sobre a minha cabeça. A segunda coisa que aconteceu, quando Jesus foi batizado, é que o Pai falou com ele: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. E aí exatamente isso vai acontecer, ou já aconteceu, ou vai acontecer com você. Você tem que ter essa convicção, o Espírito falando ao seu coração: eu sou um filho amado ou uma filha amada em quem o Senhor se alegra. Terceira coisa que aconteceu com Jesus quando ele foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. E o Espírito Santo veio sobre você. Diga, o Espírito Santo já veio sobre mim. Diga mais alto, você tem que falar confissão. Diga, o Espírito Santo já veio sobre mim. Então você é uma morada do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, você tem companhia, você tem o conselho dele, você tem o conselho, o conselho e o consolo, né? Consolo. Você tem o conselho e o consolo do Espírito Santo em seu coração, em seu interior. Você tem um testemunho do Espírito Santo dentro de você. E sabe o que o Espírito Santo testemunha dentro de você, testifica dentro de você? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o seu espírito. O Espírito Santo começa a conectar com o teu espírito, e ele dá testemunho para o teu espírito. Sabe o que ele testifica ao teu espírito? Que você é filho de Deus. Pode o diabo se levantar com dúvida, pode o inferno inteiro, os capirotos do inferno todo, se levantar com questionamento, com dúvida, usar as mais diversas pessoas, mas o Espírito coloca uma certeza no seu coração que você é filho, filha de Deus, não apenas isso, filho amado, filha amada. Amém? Você recebe isso? Então o Espírito Santo está falando isso ao teu coração, gerando essa verdade dentro de você. Independente das crises, das lutas, das adversidades, porque os filhos de Deus são treinados. Mas pastor, se eu sou filho de Deus, isso já é coisa do diabo. Você não é se eu sou, você é. Tenho pensado isso, não é você pensando, não, é o diabo soprando essas coisas na tua cabeça. Você acha que é você pensando, mas não é você pensando. É ele falando, só que ele fala na primeira pessoa para você pensar que é você que está pensando. Não é você pensando, é ele soprando. Se eu sou filho de Deus, por que está acontecendo? Foi assim com Jesus, tu és o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, colocando dúvidas. Ele tinha visto quando Jesus foi batizado, e quando a voz veio. Então ele tenta confundir Jesus, ele tenta colocar dúvida. Ok? Vocês estão entendendo? E uma das tentações do diabo é exatamente essa, fazer você duvidar que você é filho de Deus. Porque se você duvidar que você é filho de Deus, você vai se desviar do caminho do Senhor, da proposta do Senhor para a sua vida. Você vai se desviar do que Deus tem sonhado para você. Porque observe que quando o diabo tenta Jesus, a primeira coisa que ele faz para tentar desarticular Jesus é dizer: se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. Diga para o seu irmão: eu não tenho dúvida. Diga mais alto, diga: eu não tenho dúvida. Eu sou um filho amado, ou uma filha amada. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? Independente das suas circunstâncias, independente das suas adversidades, independente das suas lutas, você tem que crer que você é um filho amado. Então, quando você está conectado com Jesus, você tem a possibilidade extraordinária de desfrutar de um oceano infinito de amor. Um oceano infinito de amor. E quem determina a profundidade que você entra é você mesmo, não é Deus que limita isso. É você. O quanto você vai desfrutar desse amor, é você. Imagine o mar, com toda aquela imensidão. Você chega na praia, e você pode ser uma pessoa bem medrosa, e você fica só na areia. Você não quer nem colocar os seus pés na água. Vou colocar o pé aí não, porque pode ter uma água viva aí, me tocar aqui, me queimar. Não vou nem colocar meu pé aí, mas vou olhar. Aí você fica só olhando, só admirando a beleza. Você não entra. Mas se você tem um pouco mais de coragem, você molha os pés na água. Você tem a sensação daquela água gostosa, molhando seus pés, você andando ali na areia molhada.
É uma experiência. Se você tiver um pouquinho mais de coragem, você dá uns mergulhos ali no raso. É uma experiência. Se você for um pouquinho mais corajoso, você dá umas braçadas um pouquinho mais profundo. É uma outra experiência. Mas se você quer ter sensações ainda mais fortes, mais poderosas, você contrata uns mergulhadores profissionais, faz um treinamento rápido com você, ou mais intenso, dependendo do teu desejo, e você dá alguns mergulhos profundos, você vai lá no fundo, usando aqueles aparelhos todos, você vê coisas que ninguém mais vê os peixinhos, vê aqueles seres aquáticos ali, marítimos, como nenhuma outra pessoa vê, tem sensações que nenhuma outra pessoa tem, só você que está mergulhando fundo. Então a mesma coisa é o amor de Deus. Tem pessoas que ficam só na margem. É bom, né? Não é para mim, não é bom. Estou aqui admirando. Tem pessoas que avançam um pouco mais no amor de Deus. Tem pessoas que começam a mergulhar no amor de Deus, ter sensações e experiências maravilhosas. Mas tem corajosos que mergulham fundos no amor de Deus. Tem corajosos que mergulham fundo no amor de Deus. E quem mergulha fundo no amor de Deus, vê o que ninguém mais vê, experimenta o que ninguém mais experimenta, tem sensações que ninguém mais tem. Por quê? Porque decidiu mergulhar fundo no oceano do amor e da graça de Deus. Então, quando você está ligado a Jesus, você tem a oportunidade de desfrutar desse amor pleno. E quem vai limitar o tanto que você vai desfrutar é você mesmo, não é Deus. O amor dele é para todos. Você não já perguntou isso? Por que Deus não salva a todos, se o amor dele é para todos? É preciso que as pessoas queiram desfrutar desse amor. Entende, queridos? É preciso que as pessoas queiram desfrutar desse amor. Deus está disponível, Deus está de braços abertos. Ele está assim: vem, meu filho, vem me abraçar, vem, eu quero pegar você no colo, vem, eu quero falar coisas para você que ninguém mais fala, eu quero falar segredos que eu não falo para mais ninguém, eu quero te mostrar coisas que ninguém mais vê. Mas a gente fica com medo, a gente não quer se lançar, a gente não quer se entregar, a gente não quer ter intimidade com Deus. Mas aqueles que ousaram ter, viram coisas que ninguém mais viu. Só você ler na Bíblia. Paulo. Deus disse ao Paulo: vou te levar no terceiro céu. E você vai ver coisas inefáveis, você vai ver coisas que nem é lícito ao homem dizer. Vou te mostrar. Aí Deus fala para João: João, já velhinho, já na idade, diz alguns estudiosos que ele tinha 80, 90 anos. Ele disse para João: vou te mostrar o céu por dentro, João. Vou te mostrar o céu por dentro. Paulo, eu vou mostrar, mas você não pode falar. Nem tudo que você viu você pode falar. Algumas coisas você... Agora, João, a maioria das coisas que você viu, você vai contar. Agora, só essas e essas aqui, aquilo que o trovão falou, ó, o que o trovão falou, João, que você ouviu o trovão falar, fica tranquilo, ó, é um negócio só meu e teu. Vai ser tremendo demais. Você não se emociona com esse negócio não, gente? Diz assim, ó, isso aqui é um negócio só meu e teu, é segredo do pai e filho, isso não vai acontecer para ninguém não aqui. Sem intimidade, mas não é para todo mundo. É e não é. É para todos, mas não é todo mundo que quer. Mas se você quiser, tiver coragem de mergulhar no amor dele, você vai ver o que ninguém mais viu. Você vai ouvir coisas que ninguém mais ouve. Você vai ter experiências com Deus que ninguém mais tem. Mas depende de você desejar. Então, quando você está conectado com Jesus, o oceano do amor de Deus, da graça de Deus está aberto para você. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Vou ficar por aqui.